Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. E nesse vídeo eu vou falar com vocês a respeito das regras gerais de tutela provisória. Lembrando que eu estou nas redes sociais, estou no Facebook, estou no Instagram, estou no LinkedIn, tem o meu site onde você conhece um pouco da minha vida e aqui no canal basta clicar nesse botãozinho e vocês já estarão inscritos. Pois bem, tutela provisória. Um tema muito importante que cai em provas de OAB, concursos públicos, porque é uma das grandes inovações do Código de Processo Civil de 2015. Na verdade, este tema não é uma novidade, mas a forma como esse tema foi tratado no direito brasileiro é uma novidade. Vamos entender um pouquinho como está essa estrutura no atual sistema processual. A história é o seguinte, para você entender, você vai buscar os artigos 294 a 311 do Código de Processo Civil. A tutela provisória, ela se divide em duas modalidades, tutela de urgência e tutela da evidência. A tutela de urgência se divide em duas subespécies, cautelar e antecipada. Como é que eu vou tratar esse tema aqui no canal? Eu vou ter 5 vídeos tratando desse tema. 5 vídeos. No primeiro vídeo, eu vou tratar da teoria geral da tutela provisória. Ou seja, são regras que se aplicam a qualquer das modalidades de tutela provisória. O outro vídeo, eu vou falar da teoria geral da tutela de urgência. Ou seja, eu vou falar de regrinhas que se aplicam somente para as tutelas de urgência. Depois, eu vou falar da tutela antecipada. Ou seja, tratar só de uma espécie da tutela provisória de urgência. Depois, por óbvio, a tutela cautelar. Então, estarei na outra modalidade. E, por fim, a tutela da evidência, que é a última modalidade. Ok? Eu poderia tratar tudo num vídeo só, mas ficaria muito cansativo, porque o vídeo ficaria longo. E aí você dá uma pausa e depois tem que acessar o vídeo de novo, ver de onde parou. O que você faz? Vai assistindo tema por tema. Se você tiver pique, tiver fôlego, vai assistindo um atrás do outro. Pronto, você vai ter aí na sua frente todo o sistema da tutela provisória. Ok? Vamos dar uma olhada aonde que o Código de Processo Civil trata de cada uma dessas modalidades. Lembrando que este vídeo trata da teoria geral da tutela provisória como um todo. Tá? Vamos dar uma olhada lá. Eu tenho aqui os artigos 294 a 299 do Código de Processo Civil, que tratam das regras gerais. Notem que aqui nós temos, na sequência, os artigos que tratam dos temas que serão tratados de acordo com os vídeos. Depois, 300 a 302, as regras gerais que se aplicam a ambas as hipóteses de tutela de urgência, a cautelar e antecipada. 2 artigos que tratam da tutela antecipada antecedente e esses artigos aqui que tratam da tutela cautelar antecedente. E um artiguinho que trata da tutela da evidência. Vejamos, então, a primeira hipótese, primeira coisa que eu quero conversar com vocês sobre tutela provisória. O Código fala tutela provisória antecedente ou incidental. Que negócio é esse? Espera aí. Antes de entender se é antecedente ou incidental, deixa eu falar para vocês o que é tutela provisória. Tutela provisória é provisória. O que é provisório? O que não é definitivo.
Então, na verdade, é uma providência que o juiz adota no processo que pode, a qualquer momento, ser desfeita. Por isso que é provisória. Mas, Antônio, por que é provisória? Qual é o fundamento dela ser provisória? Quando o juiz dá uma decisão desse tipo, ele faz uma análise superficial das provas. E por que ele faz uma análise superficial das provas? Por conta da necessidade de tomar uma decisão rápida. Então, se o magistrado se convencer superficialmente de que o autor tem razão, de que existe uma urgência, ele vai conceder uma tutela, uma decisão judicial para proteger o direito discutido. Só que isso, com o andar do processo, isso pode ser que se mostre inverídico. Então, aqueles fundamentos, aqueles requisitos que o magistrado pensou estar presentes não estão. E aí, então, a tutela provisória será revogada. Essa é a ideia da tutela provisória. Ela pode ser revogada. Pois bem, a tutela provisória, se divide quanto ao momento em que é concedida, antecedente ou incidental. Qual é o conceito de uma, qual é o conceito da outra? Então, meus amigos, um processo, ele começa com a petição inicial e ele vai até a entrega do direito, do objeto. Isso vai acontecer, meus amigos, na execução. Então, você tem um mundo que pode acontecer aqui durante o tramitar do processo. Recursos, audiências, perícias, etc. e tal. E aí, o que acontece? Muitas vezes, o processo começa e está tudo bem. Não tem briga entre as partes. Mas, durante o processo, uma briga começa a acontecer entre as partes e uma das partes ameaça destruir aquilo que está sendo discutido no processo. Então, durante o processo, surge a necessidade de uma providência que proteja aquilo que está sendo discutido. E aí, então, naquele processo que está tramitando, no meio do processo, a parte autor ou réu, pede, e o juiz toma uma decisão que busca proteger aquilo que está sendo discutido. Quando isso acontece, ela foi no meio de um processo que já estava andando. Ela foi incidentalmente deferida no processo. A medida de urgência incidiu no meio de um processo que já estava andando, de um processo que já era para discutir o direito principal. Uma ação que busca, por exemplo, a propriedade de um carro. Começou tudo bem. No meio do processo, aquele que está com o carro começou a danificar o carro. Então precisa tirar o carro da mão dessa pessoa. Pede-se uma tutela de urgência para tirar o carro da mão dessa pessoa. Essa tutela, como ela foi dada no meio do processo, ela é uma tutela incidental. Isso é a tutela incidental ou incidente. E o que vai ser a antecedente? Bom, agora você já sabe, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, meus amigos, antes do processo começar, já existe a situação de emergência. Então, só para dar um exemplo, vamos imaginar um casal que está se divorciando e um deles ameaça desaparecer com a criança, se a outra parte entrar com o processo. Então, um dos dois diz assim, olha, se você pedir o divórcio, eu sumo com o nosso filho e você nunca mais vai ver. Então, vamos voltar. Eu já disse a vocês, a petição inicial inicia o processo. A discussão começa aqui. Vamos imaginar, então, uma ação de divórcio. O divórcio iria começar aqui. Mas, se uma das partes propusesse a ação de divórcio e a outra sumisse com a criança, ao final, de repente o juiz reconhece o direito de guarda da criança para um dos dois, só que aquela criança já não está mais ali. Então o que precisa fazer? Precisa tirar aquela criança daquele que está ameaçando sumir com a criança
toma conta dessa criança em algum lugar, com alguma pessoa, e ao final entrega a guarda da criança para aquele que saiu vencedor. Mas eu tenho que preservar a possibilidade de ser dada a guarda dessa criança para alguém. Se a criança desaparecer, não adianta nada. Ao final, a sentença é reconhecer o direito, mas o objeto discutido não ser entregue. O objeto aí não a criança, o objeto é o direito de guarda da criança. Esse é o objeto do processo. Então, antes de entrar com o divórcio, essa pessoa vai pedir para o juiz uma providência para primeiro proteger e depois discutir. Quando isso acontecer, quando você pedir uma proteção, uma providência de proteção antes do processo que vai discutir o direito, isso se chama tutela antecedente, porque ela antecede a discussão do direito principal. E nessa medida, então, eu vou ter a tutela antecedente, aquela que foi pedida antes. Como você viu aqui, daqui para frente, protocolada a petição inicial, eu tenho o processo. Daqui para trás, eu tenho apenas, foi instaurada uma relação processual, sem problema, mas não para discutir o direito principal, e sim para que o juiz possa conceder uma tutela de urgência antecedente. Ok? Então agora você já sabe o que é a tutela antecedente e o que é a tutela incidental. Pois bem, o serviço jurisdicional não é um serviço gratuito, é um serviço pago. A gente paga as custas processuais. Quando o processo inicia para discutir o direito principal, nesses exemplos que eu estou usando, a guarda da criança, a propriedade do veículo, eu vou pagar custas processuais com a petição inicial para o processo andar. Mas quando eu vou ter que pedir uma tutela antecedente, como eu acabei de te dizer, eu vou precisar fazer uma petição inicial para pedir só isso, para pedir só a tutela de urgência. E vai ser instaurada uma relação processual. E o serviço jurisdicional não é gratuito. Então, será paga a custa processual para a tutela antecedente, porque instaurou uma relação processual. Depois que a tutela é deferida, ou mesmo se ela não for deferida, o processo principal prossegue a partir dali. Não há necessidade de instaurar um novo processo. É apenas um processo que começou só para a tutela de urgência e prosseguiu para discutir o direito principal. Por esse motivo, se o processo já começou com a tutela antecedente e depois prosseguiu para discutir a questão, as custas foram recolhidas com base no direito principal, o valor é com base no direito principal, mas foi recolhida com a petição inicial da tutela de urgência. Por esse motivo, quando eu peço a tutela provisória antecedente, eu pago custas. Mas, se o processo já está correndo, não teve urgência nenhuma, e no meio do processo surge a necessidade de uma tutela de urgência, de forma que eu vá pedir essa tutela incidentalmente, as custas já não foram recolhidas lá no começo do processo, com a petição inicial que ia discutir o direito principal? Por que eu vou recolher custas novas aqui? Eu não vou recolher, porque eu vou fazer uma petição simples no processo que já está correndo. Por esse motivo, meus amigos, custas processuais só na tutela antecedente, pois na incidental, as custas processuais já foram recolhidas com a petição inicial da ação principal. Ok? Continuando aí, quando a gente fala de tutela antecedente ou incidental, é uma coisa interessante mencionar para vocês que tutela antecedente, que é essa azulzinha que eu coloquei aqui antes do processo começar, eu só vou ter tutela antecedente no caso da urgência. O que justifica eu pedir uma decisão judicial antes de discutir o direito principal? O que justifica é a urgência. Eu só vou pedir ao juiz uma providência, sei lá, para tirar a criança da mão do pai ou da mãe, para tirar o carro da mão daquela pessoa, para tirar aquela pessoa da casa, antes do processo principal reconhecer o direito. Eu só vou fazer isso de maneira assim, correndo, se tiver urgência. Então, quando eu falo de tutela provisória, e eu falei para vocês, vou até voltar aqui
para você entender. Olha lá. A tutela provisória é de urgência e de evidência. Em se tratando de antecedente, somente a tutela de urgência, cautelar ou antecipada. Essa aqui só existe na modalidade incidental. Por quê? Por que na modalidade incidental? Porque durante o processo surge a evidência. Não dá para a evidência surgir antes do processo. Aí você vai assistir o meu vídeo aqui no canal que trata do tutela da evidência e fala, não, Antônio, a evidência pode vir com a petição inicial. Pois é, pode vir com a petição inicial que já está discutindo o direito principal. Ou seja, já foi instaurada a relação processual para discutir o direito principal. Por isso, tutela da evidência somente incidental. Ok? Vamos continuar lá. Outra coisa que eu quero falar com vocês. A conservação da eficácia da tutela provisória. Então, o processo começou, já tendo sido dada uma tutela de urgência, no caso da antecedente, ou foi dada uma tutela de urgência durante o processo, no caso da tutela incidental. Até quando dura essa providência? Então, os efeitos que protegem aquilo vão durar até quando? Ora, até o final do processo, ok? Que é o que está aqui. A tutela provisória conserva a eficácia durante o processo. Não faz sentido a gente ter essa provisoriedade encurtada. Se ela foi para sanar uma situação de urgência, enquanto o processo existir, ela vai existir protegendo aquilo, protegendo o direito discutido. Ao final, se o processo reconhecer que aquele que pediu a tutela de urgência realmente tinha razão, pronto, já entrega para ele e está tudo resolvido. Se não, terminou o processo, não tem direito, entrega para outra parte. Por isso, durante o processo. Inclusive se o processo estiver suspenso. Código de Processo Civil tem aí muitas hipóteses em que o processo fica suspenso, inclusive para discutir eventual tese jurídica lá nos tribunais superiores. Não faz sentido, se houver suspensão do processo, perder o efeito à tutela que protegia o direito discutido. Vai perecer. Não é isso que a gente quer, não é isso que o ordenamento jurídico quer. Por esse motivo, inclusive em se tratando de processo suspenso, conserva a eficácia a tutela provisória, mas ela é provisória. Eu disse para vocês no começo desse vídeo. Ela pode ser revogada. Revogação não é cassação. O juiz não vai, por livre-arbítrio, sem motivo, cassar a tutela provisória. Ela será revogada. Quando que ela vai ser revogada? Obviamente, se ela foi concedida quando havia requisitos, se esses requisitos deixarem de existir, a tutela provisória será revogada, ok? Os requisitos que permitiram a concessão. E quais são os requisitos, Antônio? Depende. Na tutela de urgência, eu tenho fumus boniuris e periculum. E na tutela da evidência, eu tenho a evidência. Ok? Aí, Antônio, fala mais um pouquinho sobre fumus boniuris e periculum in mora. Eu falo no outro vídeo, senão esse vídeo fica muito longo. Ok? Continuando, vamos entender o cumprimento dessa decisão. Porque, gente, aquele que pede uma tutela de urgência, por exemplo, para proteger o carro, que está na mão de outra pessoa e está sendo destruído, esse que pediu essa tutela de urgência, ele não quer o papel dizendo que ele tem o direito, ele quer o carro, ele quer a proteção do carro. Então, aquela tutela, aquela decisão dada pelo juiz, precisa ser levada a cumprimento, precisa ser cumprida para que se tenha efetivamente a proteção. Então, em relação ao cumprimento da tutela provisória, tudo que for adequado, tudo que for necessário para essa proteção, o magistrado pode conceder. Porém, meus queridos, de novo, estamos falando de tutela provisória. Se a tutela é provisória, quando ela for cumprida, ela seguirá as regras do cumprimento provisório da sentença.
Depois você dá uma olhadinha lá no artigo 520 do Código de Processo Civil. E uma das principais características do cumprimento provisório é a caução. 520, inciso 4 do Código de Processo Civil. Okay? Essa é uma delas, é a principal. Então, tutela provisória não vai usar as regras do cumprimento definitivo. Vai usar as regras do cumprimento provisório, que na verdade quase não muda, tá? A grande diferença do cumprimento provisório é que, se é o jogo inverter e o cumprimento provisório causou danos à parte contrária, aquele que usufruiu esse cumprimento provisório vai indenizar a parte contrária. Por isso, tem que prestar caução. Caução é garantia. Tem que entregar um bem para garantir eventual prejuízo da parte contrária, tem que depositar um dinheiro, tem que apresentar um fiador. Tá? Tutela provisória segue as regras do cumprimento provisório da sentença. Continuando. Decisão do juízo. O código fala, tem que ser motivada com clareza e precisão. Aí, o código repete apenas a regra que está no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que você já estudou, porque você está estudando direito constitucional. Todas as decisões devem ser fundamentadas. Então, aqui não há qualquer novidade. Todas as decisões devem ser fundamentadas. Por esse motivo, esse dispositivo da tutela provisória nada mais faz do que repetir o que a Constituição já estabelece e que o próprio artigo 489, parágrafo 2º do Código de Processo Civil também estabelece. Parágrafo 1º, aliás, do Código de Processo Civil, com uma lista do que se considera fundamentada ou do que não se considera fundamentada. Continuando aí, competência. Para quem que eu vou pedir a tutela provisória? Para o juiz da causa. Simples assim. Para o juiz da causa, eu peço a tutela provisória. Se a causa está na vara, para quem que eu peço? Para ele, para o juiz da vara. Se a causa está no tribunal, para quem que eu peço? Para o órgão do tribunal que está cuidando do processo. Seja um tribunal de justiça, Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal. O código fala, no tribunal, para o órgão jurisdicional competente para analisar o mérito. O mérito do quê? Daquilo que está no tribunal. Porque tem processos que começam no tribunal, aí o processo nem passou pela vara. O processo não passou pela vara, eu peço diretamente lá no tribunal, porque o processo já foi ajuizado no tribunal. São as chamadas causas de competência originária. Por outro lado, se o processo está no tribunal por força de recurso, um órgão do tribunal, normalmente nos tribunais de justiça, uma das câmaras, a Câmara irá julgar o mérito deste recurso. Então, lá na Câmara, você vai pedir a providência de urgência. E, em cada recurso, você tem um dos desembargadores ou dos ministros que fica responsável por gerenciar aquele processo. Ele é o relator do processo. O relator é um dos julgadores que, além de fazer o relatório, que é um resumo do processo, e dar a sua decisão a respeito do processo, ele toma algumas providências administrativas ou algumas providências de andamento do processo. Uma delas, conceder, eventualmente, tutela provisória. Depois dá uma olhada lá no artigo 932 do Código de Processo Civil. Eis aí as principais regras da teoria geral da tutela provisória. Nos outros vídeos a gente continua falando dos outros detalhes desse sistema. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa os seus comentários aqui embaixo. Ficou com dúvida? Pergunta aqui embaixo, eu respondo para você. E se você gostou, compartilha com seus amigos. Dá para compartilhar via WhatsApp. Clica no link compartilhar, abre o WhatsApp no celular e manda para os seus amigos. Compartilha a informação. Faz bem para todos. Um grande abraço, bons estudos, boa sorte no concurso e até o próximo vídeo.